Olá, meu nome é Fábio. Eu sou aluno do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Patrocínio. Estou cursando Engenharia Elétrica e, juntamente com meu colega Geraldo, vamos demonstrar a resolução do problema de uma atividade teórica prática, no qual dois sinais serão transmitidos numa mesma banda, uma banda W, até o seu receptor, até essa mensagem ser entendida por quem quer que seja que esteja recebendo. Por exemplo, como se fosse uma ligação. Eu, Fábio, estou fazendo essa ligação e o Geraldo está fazendo essa ligação ao mesmo tempo. Então, esse é o processo no qual a outra pessoa que eu liguei e que o Geraldo ligou vai receber. Bom, nesse caso, os dois sinais gerados eles estão expressos pela equação 1, o sinal m de 1t, o primeiro sinal, e pela equação 2, o sinal m2 de t. Os sinais eles ficaram da seguinte característica. São sinais sync. Então, um sinal, como se fosse o sinal de uma mensagem no qual da minha fala que eu estou transmitindo para outra pessoa, como se eu tivesse falado uma frase. Esse seria o sinal. Esse seria o sinal como se o Geraldo tivesse falado para outra pessoa. Bom, para isso, para a gente conseguir transmitir esses dois sinais ao mesmo tempo, será necessário fazer a modulação com uma determinada portadora. No caso do primeiro sinal M de T, a portadora ela terá a frequência de 1 kHz, enquanto a portadora 2 do segundo sinal terá uma frequência de 2 kHz. Poderia também ter mais de outro sinal, mais uma na mesma banda, que teria uma frequência, por exemplo, de 3 kHz. Esses três sinais também poderiam ser enviados. Bom, nesse caso são dois sinais. O que vai acontecer? Depois de modulado, esses sinais eles vão receber sua portadora. Ele não terá mais essa característica, terá uma característica de uma senoide. Será uma característica senoide. Essa senoide ela vai acompanhar a envoltória do sinal e com isso ela vai carregar a informação. Essa envoltória é muito importante na transmissão para depois ser recuperado esse sinal. Após ser modulado, esse sinal ele vai ser somado com outro sinal S1 mais S2 e vai gerar um terceiro sinal. Esse sinal, aí sim, como está nessa banda, a banda W, ele será transmitido. Ao ser transmitido, não importa de que maneira, ele vai chegar ao seu receptor. Quando o seu receptor obtiver essa informação, ele vai ter como a recepção inicial vai ser vista os dois sinais somados. Para isso, será necessário recuperar esses sinais em subcanais com aplicação de filtros. Bom, o primeiro filtro ele vai recuperar esse sinal. Como a sua portadora é de 1 kHz, será possível recuperar ele através de um filtro passa-banda, no qual vai ter uma banda específica, de uma faixa específica de frequência, no qual ele vai deixar passar a informação. A mesma coisa no filtro H2, que é o da segunda mensagem. Ele também vai ter sua banda, a faixa de frequência específica que ele vai deixar passar. Esses filtros serão passa-faixas. Bom, para isso, após esse sinal passar por esse filtro, ele vai antes tinha os dois sinais, ele vai ser separado.
esse sinal vai vir para cá e esse sinal ele vai vir para cá. Porém, ele não vai ter ele não vai ser exatamente a informação, porque ele ainda vai ter a sua portadora, ainda vai ter a portadora nele. Para isso, será necessário passar então uma demodulação com uma filtragem. E aí sim, esses dois sinais eles vão ser bem próximos ao sinal que foi enviado. Bom, essa foi uma breve explicação do problema e eu passo a palavra para o Geraldo, no qual ele utilizou o software MATLAB. Ele vai utilizar o software MATLAB para explicar. Dando continuidade ao que o Fábio falou, aqui eu vou rodar o código da prova 1 da matéria de princípio de comunicações do professor Osmando. Vou simular já de uma vez, vou minimizar os gráficos gerados, que eu vou explicando o código e mostrando os gráficos. Eu vou começar a explicação pela questão 3, porque a gente necessita de alguns valores dela para resolver a questão 2 e o resto do código. Nós vamos precisar do tempo, T0, onde foi informado na questão. A gente precisa também do tempo de amostragem. O tempo de amostragem ele é 1 sobre fs. O fs foi informado na questão também, que é 51.200. A gente necessita do nosso N0. O que é o N0? É o número de amostras que a gente vai ter em cada gráfico para ser gerado. Então vai ser T0 sobre o TS, que é o número, que é o tempo de amostragem. E aqui também nós temos que determinar o vetor do tempo, para que a gente consiga plotar bonitinho o nosso gráfico. Vamos lá agora para a questão 2, início do código. Aqui nós temos M1 de T. M1 de T é a nossa mensagem 1. A nossa mensagem 1, essa equação foi fornecida na prova, de como que seria a mensagem. Então a gente pegou a equação que estava na prova, representou aqui no MATLAB e plotamos essa M1. Vou mostrar para vocês, que é a mensagem 1. Sinal de mensagem 1. E esse foi o sinal de mensagem gerado. Logo após, nós pegamos o M2. O M2 é o quê? É a mensagem 2, que também foi fornecida na prova. A gente pegou e plotou a mensagem 2, que foi esta mensagem aqui. A gente pode observar que elas estão em torno do tempo. Elas estão mexendo, elas estão de acordo com o tempo. Agora, nós temos que fazer essa mesma mensagem em torno da frequência. E para a gente fazer isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma transformada de Fourier para as duas mensagens, para a gente ver. E aqui, como é que a gente faz? Primeiro, a gente tem que determinar o número de pontos da transformada, que a gente determina desta forma. Depois, a gente vai fazer a transformada e recentralizar. O que seria isso? FFT Shift é recentralizar em torno de 0. Ou seja, essa mensagem vai ficar no eixo 0 bonitinho. E o FFT é a transformada de Fourier. Após a gente ter passado, recentralizado e feito aplicado Fourier, a gente precisa de determinar os pontos de frequência, que é o FK1, para a nossa plotagem. E a gente vai plotar a mensagem 1 e a mensagem 2 em torno da frequência. Eu vou mostrar para vocês agora. Essa ficou a nossa mensagem 1 pela frequência e a nossa mensagem 2 também pela frequência. Agora nós chegamos na questão 4. A questão 4, o que a gente vai fazer na questão 4? A gente vai determinar as portadoras, que vai ser onde que a nossa mensagem vai ser transmitida. Então a gente determina primeiro a portadora 1. E essa portadora 1 vai transmitir o nosso sinal de acordo com o FCM1, que é essa frequência que foi informado na questão. E a nossa mensagem 2, quando a gente fizer a portadora, ela vai ser de acordo com o MC2, que é 2000, que também foi informado na questão. Então, o que a questão 4 faz? A gente vai pegar
vai determinar as portadoras, que é x1 de t e x2 de t. Essa equação da portadora foi fornecida na prova também. A gente pegou a equação da portadora e colocou aqui. Aí agora a gente vai modular. O que é modular? É pegar a nossa mensagem e multiplicar pela portadora. Ou seja, inserir a nossa mensagem na portadora. E a gente faz como? A gente pega o M1 de T e multiplica pela a portadora que a gente criou antes. Aí a gente vai plotar a mensagem 1, que virou S1 de T, já com a portadora modulada, e a mensagem 2, já com a portadora modulada. Depois vamos somar as duas mensagens, porque a gente tem que transmitir ela. E para transmitir ela, a gente vai somar as duas. E depois vamos aplicar a transformada nas portadoras moduladas para a gente ver como que ela vai ficar de acordo com a frequência. Então a gente tem a portadora, a gente vai pegar e vai passar ela no FFT Shift, que é recentralizando em 0, e na transformada, em cada uma, na 1, na 2 e na soma das duas, para a gente ver como que vai ficar os gráficos quando a gente for transmitir. Aqui são os plotares, aqui a gente está plotando ela. Agora eu vou mostrar para vocês os gráficos de cada uma. Aqui a nossa portadora 1. A nossa portadora 1 modulada, que é o S1 de T. Aqui a gente já tem a mensagem embutida nesse gráfico. Então a gente consegue, no final, extrair a mensagem deste gráfico. Aqui a portadora 2 também já modulada, onde a gente também tem a mensagem 2 nossa, e aqui vai ser a soma dos dois sinais. A gente pode observar que a gente consegue somar os dois sinais bonitinhos. Olha como que fica, tá vendo? Pega as partes principais dos sinais. Nós também temos elas após aplicar a transformada de Fourier, que agora, em vez de ser em torno do tempo, vai ser em torno da frequência. Vou mostrar para vocês. O S1, essa é a nossa mensagem A1, modulada já em torno da frequência. Tá vendo? A gente pode observar que o meio dela está em 1000, de acordo com o que foi fornecido na questão. E aqui a nossa mensagem 2 é modulada em 2000, de acordo com o que também foi fornecido na questão. E aqui a gente tem a mensagem 3, onde temos as duas mensagens em torno da frequência também. As duas mensagens já moduladas em torno da frequência. A gente pode observar que nós temos as duas mensagens. Uma no espectro de 2000 e outra no espectro de 1000. Então, agora nós vamos para 5, que a gente vai ter que pegar e fazer uma demultiplexação do sinal. Ou seja, o que é isso? O S3 a gente tem que pegar e separar e recuperar o S2 e o S1, que é a mensagem modulada 1 e a mensagem modulada 2. Para isso, a gente vai ter que fazer um filtro passa-faixas, onde a gente consegue separar os dois, porque eles estão indo na mesma banda. A gente precisa separar para depois passar por um filtro passa-baixa para poder recuperar o sinal. Então, o que a gente fez aqui na 5? A gente passou pelo filtro passa-faixas. E aqui a gente precisa de ter a determinação do eixo de frequência, que é o nosso Fs. A gente precisa de ter o número de amostras para a gente poder plotar e ficar bonitinho. A gente definiu a largura de banda. O que é a largura de banda? Vou mostrar para vocês. No sinal 1, em torno da frequência, a gente consegue observar que ele está entre menos 100 até 100. Então ele tem uma largura de banda de 200. É onde que a mensagem se torna mais importante. Então a gente tem uma largura de banda de 200. Então do 1 a gente foi e definiu 1 para a gente poder fazer o filtro. Aqui é a construção do filtro, onde a gente cria vetores de zeros. Aqui a gente coloca as condições de quando vai ser 1, para que a gente possa plotar o filtro
e ficar bonitinho. Onde que aquilo ali vai passar. Aqui a gente recupera o espectro de amplitude e aqui a gente faz a recentralização do filtro, que é o FFT sheet, para ele ficar em torno de zero. Após a gente fazer isso, a gente tem que pegar e tem que aplicar uma transformada inversa no filtro. E aí a gente vai conseguir plotar ele e ver como fica bonitinho. Aí a gente vai plotar o filtro e depois a mensagem 1. E a mesma coisa para a mensagem 2. A mensagem 2 a gente vai observar que ela tem uma largura de banda de 750, como vou mostrar para vocês aqui. Ela pega daqui mais ou menos até aqui, dá 750, o que a gente adotou de importante. E aí a gente vai fazer a mesma coisa do que a gente fez no filtro 1, a mesma coisa que a gente fez para a mensagem 1 na mensagem 2, que é definir o filtro, criar o vetor de zero, as condições quando vai passar 1, quando não vai passar A, quando vai filtrar e quando não vai filtrar, de acordo com a frequência, recuperar o espectro de amplitude, recentralizar em torno de zero, aplicar a inversa e plotar também. Vamos lá. Primeiro eu vou plotar o filtro da mensagem 1, que é H1 de T. Esse é o nosso filtro em torno do tempo. E esse é o nosso filtro em torno da frequência. A gente pode observar aqui a largura de banda 200, ele só vai passar onde a mensagem 1 está, que é em 1000. Aí ele tem essa faixa de 200 que é importante. Agora vamos mostrar o H2. Esse é o filtro 2. E ele na frequência. Ele vai ser em 2000, que é onde está passando a mensagem 2. E ele vai ter 750 aqui, que é o que é importante para se pegar a mensagem. Então, agora na questão 6. A questão 6, a gente vai passar o filtro, passa faixa, que eu falei anteriormente, na mensagem S3. S3 é o quê? É a soma do S1 mais o S2, que é a multiplexação das duas. Então, como que a gente faz isso? A gente tem que pegar o S3, multiplicar pelo nosso TS e depois aplicar o Fourier nele, para a gente conseguir multiplicar essa mensagem pelo filtro, para passar pelo filtro. O que a gente fez? A gente foi e vamos recuperar o sinal agora. A gente recupera o sinal como? Após ter feito o Fourier do S3, a gente pega e multiplica pelo filtro 1, onde que vai filtrar e vai deixar só a parte da mensagem 1 passar. E depois a gente vai fazer a mesma coisa para a mensagem 2, que a gente tem que pegar o S3, que é onde tem as duas mensagens, multiplicar pelo filtro 2, que é onde vai deixar só a mensagem 2 ser recuperada. Aí a gente tem que pegar recuperar a amplitude dessas mensagens que a gente foi retirada e recentralizar em zero. E isso tanto para a mensagem 1 como para a mensagem 2. E todas as duas têm que passar pela transformada inversa, para que a gente consiga plotar o gráfico certinho. E eu vou plotar os gráficos e vou mostrar para vocês a comparação. Então, nós temos aqui, após passar pelo filtro 1, deu esta mensagem. Recuperamos certinho. Vou mostrar para vocês que a gente conseguiu recuperar. Esta aqui é antes de passar pelo filtro S1 de T. E esse tio S1 de T é após passar pelo filtro passa-faixa. Então a gente conseguiu ver que a gente conseguiu separar certinho do S3 a parte do filtro 1. Vou pegar o S3 aqui também para a gente ver. S3. Aqui. S3 aqui. A gente vê que o S3 tem as duas mensagens. A mensagem 1 é essa e a gente tinha que recuperar só essa parte. Então, após a gente passar pelo filtro, a gente consegue observar que a gente conseguiu recuperar a mensagem. Certinho? É essa daqui. Agora vamos mostrar do filtro 2.
mensagem 2, S2. O S2 antes de passar de ser demultiplexado. E aqui, beleza. Vou mostrar, separar bonitinho para mostrar para vocês. A gente viu que após multiplexar, virou isso. Antes era isso, e após passar o S3 pelo filtro, a gente consegue recuperar a mensagem bonitinha, bem parecida com o que era antes da multiplexação. Então, agora vamos para a questão 8, que a gente vai recuperar o sinal da mensagem. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente tem que multiplicar pela portadora de novo o nosso sinal que passou pelo filtro passa-faixa. Por quê? Para o sinal ter em 2 vezes sua frequência, menos 2 vezes sua frequência, e em 0, que a gente vai passar esse filtro passa-baixa na onda que está em 0 para poder recuperar o sinal. Vou mostrar no gráfico logo após. Para isso, a gente tem que multiplicar pela portadora. Após multiplicar pela portadora, a gente tem que fazer a transformada de Fourier dessa variável que recebeu essa multiplicação e recentralizar em 0. A gente faz isso tanto para a mensagem 1 como para a mensagem 2. Aí, após ter multiplicado, a gente vai fazer o quê? A gente vai filtrar. Aí a gente tem que ter um filtro passa-baixa para a mensagem 1 e um filtro passa-baixa para a mensagem 2. E como que a gente faz? O filtro passa-baixa ele é feito da seguinte maneira. É como os outros filtros são feitos. A gente cria um vetor de 0 e a gente vai condicionar ele. Esse B1 é o 200, que é a nossa frequência que a gente tem, que é a nossa frequência, que é a nossa banda da mensagem 1 importante, como eu mostrei mais para trás. Aí, após a gente passar pelo filtro, a gente tem que pegar e multiplicar esse filtro pela nossa mensagem, que é a mensagem modulada, que é a mensagem que após multiplicar pela portadora novamente, a gente pega esse filtro e multiplica pela mensagem, que assim vamos filtrar essa mensagem. Após filtrar, a gente tem que recuperar o espectro de amplitude e recentralizar ele em 0. E aplicar uma transformada inversa para que a gente consiga plotar essa mensagem no gráfico e ver a onda bonitinha. Eu vou mostrar para vocês como fica e a gente tem que fazer esse processo tanto para a mensagem 1 como para a mensagem 2. Como a gente pode observar, aqui eu estava mostrando a mensagem 1 e aqui nós vamos fazer o filtro da mensagem 2. É a mesma coisa, porém, agora a banda de frequência importante desse filtro 2 vai ser 750 e não 200 mais. Aí logo vai filtrar a mensagem 2 e o resto é todo o mesmo processo. Você tem que pegar, tem que multiplicar a mensagem 2 pela portadora novamente, depois pegar essa mensagem 2 multiplicada pela portadora e multiplicar, passar a Fourier nela e multiplicar pelo filtro. Após passar Fourier e multiplicar pelo filtro, a gente tem que recuperar o espectro de amplitude, recentralizar em 0 e aplicar a transformada inversa de Fourier para poder plotar. E eu vou mostrar para vocês aqui agora como ficou essas plotagens. Fica assim. O Y1, que é a mensagem 1 multiplicada pela portadora, ficou desse jeito. Como podemos observar, o que eu falei, ela era em 1000. A gente multiplicou pela portadora novamente, ela veio para menos 2 vezes o valor que ela estava, menos 2 vezes a frequência que ela estava. Menos 2000, mais 2000 e também ficou em 0. Aí a gente vai pegar e vai filtrar só essa parte que está em 0. Aí vou mostrar do Y2, que é do filtro 2, que é a mensagem 2 multiplicada pela portadora novamente, que ficou em menos 4000, 4000 e 0. Antes ela era em menos 2000, 2000 e não tinha em 0. Vou mostrar para vocês aqui como que era antes. Aqui, antes ela era assim, A1, olha, ela era em menos 1000, 1000 e não tinha 0. Aí após a gente passar pela faixa,
e multiplicar ela pela portadora novamente, ela ficou assim. Ela ficou em menos 2000, 2000 e em zero. Aí agora em zero a gente passa o filtro e consegue recuperar o sinal. Vou mostrar também do 2. Esse 2 recentralizado. Aqui, como a gente pode observar, ele era em menos 2000, 2000 foi para menos 4000, 4000 e zero. E a gente vai pegar e vai passar o filtro passa baixa em zero para recuperar a mensagem 2. Vou mostrar agora a mensagem 2 recuperada. Isto, ó, a mensagem 1 recuperada após o filtro e ela no seu espectro de frequência. Essas duas são após passar pelo filtro passa baixa. E eu vou pegar e vou mostrar para vocês como que ela era antes. O sinal 1 antes era desse jeito, M1 de T. Esse daqui é após passar pelo filtro passa baixa. É o que a gente está recebendo lá no final, já depois de todo o processo. E aqui vou mostrar também agora da mensagem 2. Y2 e Y2 de F. Esta é a mensagem 2 recuperada. Como podemos observar, ela ficou bem parecida com a primeira. E a gente vai comparar esses dois gráficos mais à frente. Então, na questão 9, o que a gente fez? A gente só comparou os sinais. Então, a gente fez o quê? A gente plotou o sinal M1 de T, que é o da mensagem lá no início, e plotou o Y de T, que é o após passar pelo filtro passa baixa, que eu falei anteriormente. Então, o nosso M1 de T, que é a nossa mensagem inicial, ela vai estar na cor red. E a nossa mensagem recuperada após passar por todo o processo vai estar na cor blue. Isso para a mensagem 1 e a mesma coisa para a mensagem 2. E a gente também calculou o erro absoluto quadrático de M1 e o erro absoluto quadrático de M2. Eu vou mostrar para vocês primeiro a comparação dos dois sinais, M1 e Y. Ó, vamos lá. Em vermelho é a mensagem inicial. E em azul é a mensagem depois de ser transmitida e chegar ao receptor. A gente pode observar que ela ficou bem parecida mesmo, só que com amplitude um pouco menor. E isso devido a passar por todo esse processo. Por isso que ela ficou com amplitude um pouco menor. Vamos observar agora a M2. A gente pode observar que em azul é a nossa M2 da mensagem. E em vermelho é a recebida após todo o processo. A gente pode observar também que elas estão muito parecidas e só mudou a amplitude novamente. Aqui a amplitude caiu pela metade, igual caiu pela metade também na outra. Então a gente conseguiu recuperar o sinal de uma forma ótima. Muito bem recebido o sinal. E aqui agora eu vou mostrar o erro absoluto e o erro quadrático. E aqui nós podemos observar agora o erro absoluto da mensagem 1 e da mensagem recebida 1, o erro quadrático da mensagem 1 e da mensagem recebida 1, o erro absoluto e o erro quadrático da 2. Como a gente pode observar, o erro deu muito pequeno, então está muito bem feito. Então é isso. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.